Então, galera, vamos lá, vamos fazer alguns exercícios para encerrar essa parte de Excel, de planilha de cálculo, né? Mais uma vez, trabalhando com as 3 bancas aí mais presentes, né? Talvez nem tanto as mais, mas ainda assim algumas das mais. A Carlos Chagas, sem dúvida, e a CESP, mas também a VUNESP. Vamos para a primeira questão, já é uma questão daquelas de endereços mistos e tal, que a gente já tinha discutido. O tópico, evidentemente. Mas essa daqui, ela tem um detalhezinho que deixa algumas pessoas em dúvida. Então vamos resolvê-la e, claro, acabar com essa potencial dúvida, não é? A questão então diz o seguinte, a primeira questão de Excel. Em uma planilha do Microsoft Excel XP, na sua configuração padrão, tem-se na célula C1 a fórmula igual a 1 mais B cifrão 1. Ao ser copiada para o bloco C2, D2, a célula tal. Aí tem gente que fala assim, caramba, como assim? Copiada para o bloco? Porque até então, a gente só falou assim, se está na célula X e vai para a célula Y, como é que faz? Pessoal, quando se copia algo para um bloco, é a mesma coisa do que se você tivesse copiado uma vez para cada elemento que o bloco possui. E qual é o bloco? C2, D2. C2 e D2 são 2 células, evidentemente, lado a lado, na própria linha 2. Então é como se eu tivesse, primeiro, copiado de C1 para C2, e depois, como se eu tivesse copiado de C1 para D2. Então, é só isso. Ora, como as 5 alternativas, vocês já podem observar, às vezes falam de C2 e às vezes falam de D2, eu vou fazer os 2 cálculos, tá? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou copiar de C1 para C2. Então, tudo começa lá em C1, igual a 1 mais B de bola, cifrão 1. Ora, pessoal, dá para fazer mais rápido agora, né? Lembra? De C1 para C2, o que acontece? Deslocamento de coluna é 0. De C para C, coluna não muda. E o deslocamento de linha é mais 1. De 1 para 2. Então o que eu vou fazer? Já que de C para C não muda nada, o A aqui também não vai mudar. E o B também não vai mudar. Agora, linhas de 1 para 2 vai dar mais 1. A1, 1 mais 1, claro, 2. E lá no B cifrão 1, não pode mudar nada, porque o cifrão fixa, não deixa mudar, aquela historinha toda. Ora, no dia da prova, o que você poderia fazer? Primeira coisa, você poderia observar se existe alguma alternativa que já diz isso aqui. Porque, veja, se você chegar a esta conclusão, nem precisaria fazer o outro cálculo. Olhemos as alternativas. Tem 3 alternativas que falam de C2. A letra C, a letra D e a letra E. Tanto a letra C de casa quanto a D de dado já estão fora, porque elas falam em B cifrão 2, e o cifrão não deixaria o 1 mudar. Se você olhar para a alternativa E, você já vai encontrar o gabarito. C2 ficará com a fórmula igual a 2 mais B cifrão 1. Então, fazendo a conta aqui na lousa, a gente chegou exatamente a essa conclusão, não é, galera? Que C2 nada mais é do que igual a 2 mais B cifrão 1, o gabarito é letra E de elefante e acabou. Eu, é claro, vou resolver também o que aconteceria para D2 apenas por desencargo de consciência, mas se fosse para ganhar tempo, não é, lá no dia da prova e tudo mais, seria legal você largar a mão. Outra coisa, você vai falar assim, Renê, eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Eu sei que é difícil. Eu vou fazer o outro, nem que seja para ter certeza que vai dar errado. Mas já pensou se, por um azar do caramba, você faz o outro errado e encontra um gabarito, aí você vai ficar louco. Outra coisa, de tantos exercícios que a gente fez, não foram trocentos mil, é verdade, mas dos exercícios que a gente fez, isso aqui é bico.
absolutamente bico, galera. C1 para C2, né? Nem tem tanto cifrão, não entrou aquela história do K, não contou letra para trás, está tranquilo. Então você não vai errar, se você praticou mesmo, não vai errar. Mas vamos fazer, claro, né? Para D2 agora. Se fosse para D2, ora, pessoal, continuamos saindo de C1, cuidado, hein? A gente não está saindo de C2. De C1 foi copiado para o bloco, ou seja, a origem é C1 nos dois casos. Para D2, o que vai acontecer? A coluna desloca mais um, de C para D, e a linha desloca mais um. Então, em princípio, tudo desloca mais um, menos, é claro, a parte precedida pelo cifrão. Ora, então, A1, tudo deslocando mais um, o A vira B e o 1 vira 2. E depois, B, cifrão 1. O B vira C, porém, o cifrão 1 não satisfaz. Não satisfaz? Não, né? É porque eu já sei que não vai dar gabarito, mas ele não altera, primeiro isso. Então, em D2 vai ficar o quê? Igual B de bola 2 mais C de casa, cifrão 1. Aí eu olho na A e na B, nas outras duas alternativas, né? A letra A fala em B2, legal, mais B de bola, cifrão 1, tá errado, o B vai virar C, e a letra B fala em A3, que já está errado, mais D de dado, cifrão 1. Então, de qualquer maneira, realmente, nem a A nem a B poderiam servir de gabarito para essa questão. O gabarito sai daqui, sai de C2, o que faz com que a questão número 1 tenha como gabarito, é claro, a alternativa E de elefante. Beleza. Vamos para outra. A questão de número 2 diz o seguinte: uma tabela com 4 linhas e 4 colunas, galera, abre aspas aí, né? 4 por 4, 16, ou seja, uma tabela com 4 linhas e 4 colunas tem 16 células. Foi criada no Excel e todas as suas células foram preenchidas com o valor numérico 4. Em seguida, foi selecionada a célula F6 na mesma planilha e que está fora da tabela criada anteriormente. Considerando essa situação, é correto afirmar que... Muito bem, vejamos. A alternativa A diz o seguinte: ao se digitar soma, vírgula, selecionar toda a tabela criada anteriormente e, finalmente, teclar Enter, o resultado da célula F6 será 4. Galera, tem 2 erros na alternativa A. Tá? Primeiro lugar, galera, cadê o símbolo do igual antes da palavra soma para indicar que o Excel tenha que fazer cálculo? Não tem. Se não tem igual, ele não vai fazer cálculo nenhum. Outra coisa, outro problema da cadê o parênteses obrigatório digitado depois do nome de uma função? Também não tem. Então, por um ou por outro erro, e claro, pelos dois, nem a pau. E outra coisa, se fosse para somar esse monte de 4, não ia dar 4 no final, né? Também tem um terceiro erro. Então, galera, a alternativa A tem 3 erros. Fala sério, um deles você teria que achar. B de bola. Ao se digitar soma, abre parênteses, já está errado, galera. Por quê? Porque falta o igual. A B de bola, pelo menos, abriu parênteses depois do soma e diz que vai dar 64 no final. Porque realmente, não é, galera? Se a tabela era 4 por 4, conforme indicado, 16 células. 16 vezes 4, porque todas elas foram preenchidas com o mesmo número, 16 vezes 4, 64. O problema da B, especificamente, é que falta o igual na frente da função soma. Está fora, portanto. A letra C tem 2 erros. Primeiro, ao se digitar igual soma, galera, cadê o parênteses depois do soma? Faltou. Segundo, lá no final, o resultado da soma não pode ser 4. 2 erros e a C de casa está fora.
Muito bem. Alternativa D de dado. Ao se digitar igual soma, abre parênteses, opa, essa começou bem. Tem o igual, tem o nome da função e tem o parênteses obrigatório. Ao se digitar, então, igual soma, abre parênteses, selecionar toda a tabela criada anteriormente e, finalmente, teclar Enter, o resultado da célula F6 será 64. Maravilha! Mas aí você talvez pergunte, opa, parou aí, René. Maravilha, caramba! Cadê o parênteses no final? Você não falou que tem que abrir parênteses e que eventualmente o parênteses tem que ser fechado? É verdade, galera, só que tem uma coisa. Quando você usa, e você sabe disso, quando você usa o mouse, você não pode usar o teclado. Então, veja bem, fui lá na célula, digitei igual, soma, abri parênteses. Já fiz tudo certinho. Cliquei e arrastei para selecionar o conteúdo daquela tabela. Se eu agora tentasse digitar o encerramento do parênteses, ele vai desperdiçar toda a minha seleção e vai abolir. Então, nesse caso, quando a seleção foi feita com o mouse, não precisa fechar parênteses. Não vai dar erro de fórmula. O próprio Excel vai entender o recado, vai fechar o parênteses, vai fazer a soma, 16 vezes 4, 64. O gabarito dessa questão, claro, é a alternativa D de dado. Alternativa E, só para garantir. Ao se digitar igual soma, abre parênteses, tá ok? Selecionar toda a tabela criada anteriormente e finalmente teclar Enter, o resultado da célula F6 será indefinido e o Excel assumirá o valor 0 para esta célula. Não, galera. Essa alternativa E foi colocada para aquele que pensa que a ausência do encerramento do parênteses poderia ser um problema. Mas espera lá, vamos partir do lado errado? Vamos fazer de conta que dava errado mesmo. Se dava errado, não existe essa de valor indefinido. Quando uma fórmula que nós digitamos não está corretamente proposta, o Excel dá mensagem de erro de fórmula. Não tem essa de valor indefinido, né? Então a alternativa E, mesmo partindo de um ponto de ataque incorreto, mesmo assim ela não poderia ser o gabarito, tá? Então, de qualquer maneira, para a questão de número 2, o gabarito é a alternativa D de dado. Tá legal? Só lembrando que, vamos imaginar que eu tivesse feito o seguinte, eu não usei o mouse nessa questão, ou neste exemplo, eu fiz tudo através do meu teclado. Então o que eu fiz? Fui lá no Excel, preenchi lá ó, com o número 4, aquela tabela, não sei o quê, mas enfim, fui para a fórmula. Aí eu fiz o seguinte, igual, vamos supor que essa tabela, como ele diz que é 4 por 4, 4 linhas, 4 colunas, vamos imaginar que ela está no intervalo A1 até D de dado 4, né, que vai dar o retângulo adequado. Então eu vou lá na célula F6, que o enunciado sugere, e coloco lá, igual soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, D4, e dou Enter. Aí você vai dizer assim, opa, aí vai dar erro de fórmula? Até vai, galera. Só que tem erros de fórmula que o Excel corrige automaticamente. Então, se eu coloquei o igual, se eu coloquei adequadamente o nome da função, que é a soma, se eu imediatamente abrir parênteses, se eu coloquei o correto universo A1, 2 pontos, D4, quando eu apertar Enter, o Excel dá uma mensagem de erro de fórmula. Mas quando eu der o OK, porque eu acabei de ler aquela informação, ele mesmo joga o parênteses no final e soma, gerando 64. Então, de qualquer forma, mesmo nesse caso, o 64 ainda acabaria aparecendo de uma maneira ou de outra. Tá legal? Só para a gente aproveitar, deixa. É isso. Daqui a pouco, mais exercícios. Até lá.